Este modesto apartamento de um quarto, em um bairro tranquilo da cidade, costumava ser meu refúgio, um lugar onde eu me sentia segura e em paz. Eu vivia ali apenas com Thor, meu gato curioso, que era minha companhia quando eu chegava cansada do trabalho. Thor é um felino de pelagem cinza e olhos curiosos. Ele sempre fora um amigo fiel. No entanto, algo começou a mudar nele, algo que eu, inicialmente, não conseguia decifrar. Foi quando notei suas longas sessões encarando o espelho no corredor. No começo, achei adorável, como se ele estivesse se encarando e se apreciando. Mas, com o tempo, essa fixação tornou-se perturbadora. Era como se o espelho tivesse adquirido uma atração magnética sobre Thor. Ele passava horas, olhos intensos fixos naquele reflexo, como se algo além do vidro o chamasse. Às vezes, eu me perguntava se havia algo errado com ele, se a luz do sol, que refletia no espelho, estava afetando sua visão, ou se alguma entidade invisível o cativava ali. As noites se tornaram teatros de inquietação. Thor, antes brincalhão e cheio de vida, começou a agir de maneira estranha. Seus movimentos eram mais cautelosos, e seus olhos, uma vez cheios de curiosidade, agora exibiam uma expressão tensa. Sentia-me observada constantemente, mesmo quando estava sozinha na sala de estar ou no quarto. Aquela sensação de ser observada por olhos invisíveis começou a atormentar meus dias e noites. Em uma dessas noites perturbadoras, enquanto eu tentava dormir, fui despertada por um som sutil de arranhões. Levantei-me da cama e segui o som até o corredor. Ali estava Thor, arranhando freneticamente o espelho com suas garras afiadas. Seus olhos refletiam uma estranha intensidade, como se estivessem observando algo além do próprio reflexo. Thor, o que há de errado? Meu amigo? Murmurei enquanto me aproximava dele. Seus olhos desviaram-se do espelho, por um breve momento, olhando diretamente nos meus. Mas em vez de conforto, encontrei algo estranho, uma expressão que parecia mesclar medo e urgência. Naquela noite, decidi fechar o espelho com uma cortina, esperando que isso acalmasse a estranha fixação de Thor. No entanto, a paz que eu procurava era efêmera. À medida que os dias passavam, eventos inexplicáveis começaram a assombrar minha casa. Sombras dançavam nos cantos da sala, sussurros inaudíveis ecoavam pelos corredores vazios, e a sensação de uma presença invisível pairava no ar. Em uma tarde sombria, enquanto eu estava na cozinha preparando o jantar, ouvi um barulho estranho vindo do corredor. Quando me virei, deparei-me com a cortina, que cobria o espelho agora pendendo no chão. Thor estava lá novamente, olhando fixamente para o reflexo descoberto. Sua pelagem arrepiada, olhos dilatados e um miado agudo indicavam uma agitação profunda. Resolvi examinar o espelho, meio esperando encontrar alguma explicação lógica para o comportamento bizarro de Thor. Mas o que vi foi mais do que poderia imaginar. No reflexo, além da minha imagem, surgiam sombras distorcidas e rostos indistintos. Era como se o espelho fosse uma janela para algum lugar sombrio e desconhecido. Pânico e fascinação tomaram conta de mim. Aqueles rostos nas sombras pareciam sussurrar palavras incompreensíveis, e o ar ao redor tornou-se denso. Uma presença maligna parecia emergir do espelho, se espalhando pela sala como uma névoa sinistra. Fui arrastada para uma espiral de eventos inexplicáveis. Objetos se moviam sozinhos. Sons estranhos ecoavam durante a noite, e o clima na casa era de constante opressão. Thor, antes meu confidente, tornou-se um arauto silencioso do desconhecido, observando o espelho como se fosse a única conexão com o que quer que espreitasse do outro lado. À medida que as noites se tornavam mais longas e assustadoras, eu me vi perdendo o sono e a sanidade. A sensação de ser observada por olhos invisíveis tornou-se mais intensa, como se algo estivesse à espreita, nos cantos escuros da casa. Eu tentava manter a fachada de normalidade, mas a paranoia crescia, alimentada pela presença nefasta que parecia se manifestar através do espelho. As noites tornaram-se um pesadelo interminável. Thor, outrora meu fiel companheiro, agora parecia ser um catalisador para as entidades sombrias que espreitavam através do espelho. Sua fixação no reflexo era hipnotizante, como se ele estivesse comunicando-se com algo além da nossa compreensão. Um dia, ao acordar,
encontrei a casa mergulhada na escuridão total, apesar de ser pleno meio-dia lá fora. As cortinas, embora intactas, não permitiam a entrada de um único raio de luz. Uma atmosfera opressiva se estabeleceu e a casa parecia ecoar com murmúrios indecifráveis. Thor estava na sala, olhando para o espelho, mas desta vez não havia sombras ou rostos distorcidos. O espelho estava vazio, mas uma sensação de iminente calamidade pairava no ar. A escuridão persistia, recusando-se a siderar a luz do dia. A casa começou a vibrar com uma energia desconhecida. Fui até o espelho, relutante, sentindo uma força magnética, puxando-me em direção a ele. Uma voz sussurrante ecoava em minha mente, prometendo revelações terríveis e um conhecimento proibido. Ao tocar o espelho, uma onda de frio percorreu meu corpo, e o reflexo mostrou algo que eu nunca poderia ter imaginado. Uma versão distorcida de mim mesma. Com olhos vazios e um sorriso sinistro, encarava-me. O espelho tornou-se uma passagem para um mundo sombrio, onde sombras dançavam em um ritmo sinistro e o ar estava impregnado de um mal indescritível. Com um arrepio na espinha, afastei-me do espelho, mas algo dentro de mim estava ligado a ele agora. A casa parecia viva, pulsando com uma presença sobrenatural. Thor, ainda fixado no espelho, emitiu um miado estridente que ressoou como um lamento, ecoando nas profundezas da escuridão. Eventos inexplicáveis intensificaram-se. Portas rangiam e se abriam sozinhas, sombras se contorciam pelas paredes, e o ar estava impregnado de uma tensão sobrenatural. Meus pensamentos eram invadidos por vozes sussurrantes, me instigando a atravessar o portal do espelho em busca de respostas proibidas. A linha entre a realidade e o pesadelo desapareceu e eu me vi perdendo a noção do tempo. As paredes da casa pareciam pulsar com uma energia maligna, alimentada pela fixação de Thor no espelho. Desesperada, tentei cobrir o espelho, mas era como se o mal tivesse se infiltrado em todos os cantos da casa. Em uma noite de completa escuridão, uma figura sombria emergiu do espelho. Uma silhueta distorcida, movendo-se lentamente em minha direção. Thor, ao vê-la, soltou um miado agudo, como se alertasse sobre a iminente chegada do desconhecido. A figura se aproximou, revelando contornos humanos distorcidos e um rosto sem características definidas. "Pertence a nós agora", sussurrou a figura em uma voz que parecia ecoar de todas as direções. Meu coração acelerou e o medo paralisou cada fibra do meu ser. A casa estremeceu como se as próprias paredes lamentassem a chegada da entidade. Thor, que até então parecia enfeitiçado, arqueou as costas e soltou um rosnado feroz. Era como se uma batalha sobrenatural estivesse prestes a se desenrolar em meu próprio lar. A figura estendeu a mão em minha direção e uma onda de escuridão ameaçou envolver-me. Num ato de desespero, recuei em direção ao espelho. A figura avançou implacavelmente, mas antes que pudesse alcançar-me, Thor pulou na minha frente. Uma explosão de energia em seu ambiente, fazendo com que o espelho tremesse e distorcesse a realidade ao seu redor. A última coisa que vi, antes de ser consumida pela escuridão, foi Thor, seus olhos emitindo uma luz intensa e protetora. A casa tremeu como se expulsasse a presença maligna, e o espelho, antes uma passagem para o desconhecido, despedaçou-se em fragmentos brilhantes. Quando recobrei a consciência, estava sozinha, envolta na tranquilidade de uma casa que agora parecia liberta da influência maligna. Thor, embora exausto, olhava para mim, com os olhos cheios de gratidão. A presença sombria tinha desaparecido, deixando-me com cicatrizes psicológicas e uma sensação de que o limiar entre nosso mundo e o desconhecido era mais frágil do que jamais imaginei. A casa, uma vez tomada por sombras, recuperou sua serenidade, mas as lembranças daquelas noites assombradas permaneceriam gravadas em mim para sempre, um lembrete de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados, mesmo sob o teto que consideramos nosso lar.